Bom, eu me chamo Vanessa, eu sou apóstola da comunidade Cristo Libertador também, mesma comunidade que Giovana. Estou aí no meu último ano de formação para minha consagração. Eu tenho 23 anos, eu sou noiva do Isaac, que está ali atrás, casou em março do ano que vem, já pertinho. Na comunidade hoje eu sou formadora vocacional dos irmãos mais novos que estão chegando na comunidade e sou ministra de música também, né? Também canto hoje na comunidade. Bom, hoje a gente vai falar agora nesse momento, né? A gente vai tentar fazer uma ligação com tudo aquilo que foi falado através da vida da Giovana para nós, mas nós vamos falar um pouco de escravidões humanas. Vamos falar um pouco também de liberdade para que a gente consiga entender. Primeiro eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual a definição que vocês imaginam de uma pessoa que é escrava? Primeira coisa que vem na sua cabeça. Ninguém imagina nada, gente. Prisão. O que mais? Corrente. Celular. Não entendi. Chicotada. O que mais? Que você pensa aí, uma pessoa que é escrava, qual que é ali uma característica ali de uma pessoa escrava? Não entendi? Torturado. Sofrimento. Sem valor. Bom, escravo é uma pessoa que ela está submetida à vontade de alguma pessoa, ou ela está submetida a algo. Então, quando nós olhamos lá na história, quem vocês provavelmente ainda estão ali estudando, ali na ensino médio e tudo mais, você sabe, na aula de história, vai lá falando dos escravos e tudo, e aí mostra os negros que eram escravizados e tudo, os índios que também já foram escravizados. Então mostra, né, os índios levando chicotada, as pessoas levando chicotada e tudo. Então mostra, na nossa cabeça esse é o primeiro conceito de escravidão que a gente pensa. Então quando eu falo de escravidão, eu penso naquelas pessoas, numa realidade muito sofrida, em algo muito doloroso, né? Então geralmente é a primeira coisa que nós pensamos. Mas nós não podemos só ser escravos desta forma. Nós também podemos ser escravos de algo que vocês já escutaram falar aqui hoje. O que é? Celular. Não é celular. O que? O pecado. Exatamente. Toda vez que nós pecamos, nós estamos nos colocando numa condição de escravos. Escravos dos nossos desejos, dos nossos prazeres, das nossas próprias vontades e da vontade do demônio. Então, todas as vezes que nós consentimos em pecar, nós estamos nos colocando numa condição de escravos. E aí eu vou ler uma passagem para vocês, para a gente conseguir entender. Passagem de Gálatas 4, diz assim: Ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere de escravo. Ele fica debaixo de tutores e curadores, até a data estabelecida pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos reduzidos à condição de escravos, debaixo dos elementos do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De modo que já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro, graças a Deus. Outrora, é verdade, não conhecendo Deus, servistes a deuses que na realidade não o são. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é possível voltardes novamente
a esses fracos e miseráveis elementos aos quais vos quereis escravizar outra vez? Observai cuidadosamente dias, meses, estações e anos. Receio ter-me afadigado em vão por vós. Palavra do Senhor. Primeira coisa, tudo aquilo que vocês estão escutando aqui no dia de hoje precisa cair como uma boa semente no coração de vocês. Porque de nada vale vocês abdicarem do seu sábado, um dia que tá chuvoso, um dia que todo mundo queria estar em casa, assistindo Netflix, comendo pipoca, brigadeiro, fazendo alguma coisa ali para descansar. Mas vocês estão aqui, graças a Deus. Então, nada do que vocês escutaram hoje pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Primeira coisa, vocês precisam fazer com que todas essas palavras, tudo aquilo que está sendo dito, precisa cair como uma boa semente no seu coração. Porque quando uma boa semente ela cai em terra boa, o que acontece? Ela dá fruto. Então, tudo que você está ouvindo hoje aqui precisa gerar frutos na sua vida. Se não gerar nenhum tipo de fruto, então quer dizer que você não escutou direito ou que você não viveu verdadeiramente. Aqui nessa passagem diz que como é possível voltardes novamente a esses fracos e miseráveis elementos aos quais quereis escravizar outra vez? Vocês já escutaram uma pregação que fala sobre o pecado. Então, com certeza, vocês devem reconhecer aí na vida de vocês, minimamente, algo que leva vocês a pecarem. Seja celular, seja sexualidade, seja qualquer outra coisa que é um motivo de pecado para vocês. Vocês já conseguem ali, minimamente, identificar algum pecado de vocês, não conseguem? Sim, né? Então tá. Então, quando a gente consegue entender isso, e a partir do momento que nós temos um relacionamento, uma intimidade, uma experiência com Deus, nós não podemos ser mais os mesmos. Porque a partir do momento que Deus se faz conhecido em nossos corações, a nossa vida, ela precisa acontecer algo muito grandioso que se chama conversão. Nós precisamos converter os nossos corações para fazermos a vontade de Deus. Vocês, na juventude de vocês, quem já é ali adulto, que tem as suas outras responsabilidades, fazer a vontade de Deus nas suas demais responsabilidades. Então nós precisamos olhar para Cristo na cruz e pensarmos todos os dias: será que Deus se sacrificou em vão por nós? Será que Jesus ali, mesmo sendo Deus, se sacrificou em vão por mim? Porque será mesmo que diante de todo o sacrifício de Jesus na cruz, de todo o sofrimento que Ele teve, como que nós ainda conseguimos, todos nós temos uma inclinação ao pecado, mas como nós conseguimos todas as vezes consentir com isso? No sentido de que o nosso coração se transforma em um coração indiferente à vontade de Deus. O nosso coração se transforma num coração que, tudo bem, eu vejo Jesus crucificado e aquilo não gera nenhum efeito na minha vida. Aquilo não me agrega em nada, é uma história. E nós precisamos não olhar no contexto de que isso é apenas uma história, mas é uma realidade. Aconteceu e acontece todos os dias. Todos os dias Jesus morre na cruz por amor a nós. Se há 2000 anos atrás Ele morreu na cruz, hoje nos tempos atuais, com certeza Ele morreria novamente por cada um de nós. Então isso precisa ter um peso dentro dos nossos corações para que nós consigamos a cada dia nos lembrarmos desta vontade de Deus. Porque qual é o salário do pecado? É a morte. Muitas vezes a morte ali física. Cometi um pecado, morri. Pronto, vou pro caixão e já era. Agora, algo que muitas vezes não é falado é que toda vez que nós pecamos, nós estamos morrendo aos poucos.
Eu estou deixando de viver uma vida de Deus e escolhendo viver uma vida de pecado. Só que a vida no pecado, a consequência dela é a morte. Então isso é viver uma vida de escravidão. Então eu não sei hoje qual é a sua realidade. Eu não sei se você hoje tem alguma realidade de que você já usou drogas na sua vida, se você tem algum vício, se você tem alguma dificuldade, eu não sei. Mas o que eu estou aqui para te falar é que, assim como o Senhor diz nessa passagem sobre a filiação divina, se você foi filho uma vez, você sempre será filho. A sua mãe nunca vai deixar de ser sua mãe. E o seu pai nunca vai deixar de ser o seu pai, independente do que aconteça. Se ele te abandonar, se ele morrer, se for embora, se acontecer qualquer tipo de coisa, sempre será o seu pai. Sempre vai ter ali no seu corpo, no seu DNA, as características do seu pai e da sua mãe. Isso é inevitável, a gente não consegue mudar isso. E a mesma coisa com Deus. A partir do momento de que eu me reconheço como filho de Deus, eu sempre serei filho. E Deus sempre me amará como filho. Entenda que Deus olha para cada um de nós e nos ama. Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele ama cada um de nós. Deus não consente com os seus pecados. Deus não consente com os seus vícios. Mas Ele olha para a tua alma e, assim como a Giovana estava falando, Ele vê que existe um valor muito grande. E Ele fala: eu vou apostar todas as minhas fichas. Você estar aqui hoje é o Senhor estar apostando todas as fichas dele na sua vida. Quantas vezes você já não escutou as pessoas falarem para você: você não presta, você não vai ser nada na vida, você não quer nada mesmo? Quantas vezes você já escutou isso? Algum momento da sua vida, se você fez alguma coisa ali que não agradou alguém, você já escutou isso? Só que o que Deus está olhando para você, está te dizendo aqui, para Ele você tem muito valor. E que se hoje fosse necessário que Ele morresse na cruz novamente por você, Ele morreria. Porque a sua vida é uma vida valiosa. A sua vida é um verdadeiro tesouro. Então, independente do que te falaram, independente da sua condição, se hoje você vive numa condição de escravidão, entendam que todos os tipos de vícios, eles são uma escravidão. Porque se é algo que eu não consigo sair dele com as minhas próprias forças, eu estou vivendo uma condição de escravo. O escravo consegue ser livre na hora que ele quer? Não. Ele precisa ali que o senhor dele, o chefe dele, libere ele para que ele vá embora. Então ele não consegue ser livre na hora que ele quer. Só quando ele tem uma permissão para aquilo. A mesma coisa, quem está imerso em algum tipo de vício ou em algum pecado, nós não conseguimos sair de algumas situações por nós mesmos. Nós precisamos de ajuda. E nós precisamos pedir essa ajuda para Deus. Precisamos pedir para que Deus ele venha sobre as nossas vidas, para que nós consigamos sonhar aquilo que é sonho dele. Ontem a gente foi visitar uma senhora que é muito antiga na Renovação Carismática Católica, e ela já está com seus 91 anos, e aí nós fomos na casa dela, um pouco longe e tudo, e aí a primeira coisa, quando eu cheguei na casa dela, tinha uma placa enorme escrito: aqui se faz a vontade de Deus. E aí quando a gente começou a conversar com ela, ela falava: na porta da minha casa está escrito: aqui se faz a vontade de Deus. Eu tenho 91 anos. E toda a minha vida eu vivi fazendo a vontade de Deus. E é isso que eu continuo fazendo. É isso que eu sou. Eu sou uma serva que faz a vontade de Deus. E agora eu te pergunto: qual é a vontade que está sendo feita na sua vida? Será que as tuas próprias escolhas
os teus próprios desejos te levaram para um lugar bom? Te levaram para um lugar que você hoje se sente livre e realizado com aquilo? Talvez não. Talvez nós sintamos aquele prazer momentâneo, aquela coisa, mas passa. Coloco a minha cabeça no travesseiro e aquilo passa, aquilo vai embora. Mas quando eu me coloco numa situação de que eu preciso fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo automaticamente transforma o meu coração num coração desejoso de fazer aquilo que é do Senhor. Entendam que Deus derrama uma graça muito grande para aqueles que são jovens. Porque o jovem, ele é mais fervoroso, o jovem ele é mais desejoso. Se você falar para o jovem, vamos carregar 50 mesas ali, ele, vamos lá. Tá nem aí. Vamos fazer tal coisa ali, vamos. Junta uma galera lá, depois o pessoal vai lá, vai pagar um negocinho para nós, um lanche, vamos lá, bora. O jovem vai, entendeu? Agora você vai perguntar para as pessoas que são um pouco mais velhas. Tô chamando vocês de velhas, não, tá? Já me chamaram, já me chamaram. Ixi, deu a confirmação de Deus. Agora imagina, a mesma resposta, se alguém olhar para vocês e falar assim, hoje, vamos carregar lá na paróquia 50 cadeiras, 50 mesas, e vocês vão pensar automaticamente, não, vamos lá. Dificilmente. Eu, com 23 anos, já não pensaria assim, imagina. Então, isso é natural do jovem. O jovem tem uma graça muito grande da espontaneidade, uma virtude muito grande, uma fortaleza muito grande, e que muitas vezes nem vocês sabem que vocês têm isso. Sabe por que o jovem se perde? Porque ele não reconhece a potencialidade que existe na vida dele. Entendam que todos nós temos um propósito de vida. Você não nasceu para ser qualquer um. Você não nasceu para ser qualquer pessoa, para fazer qualquer coisa, para ser só mais um nesse mundo. Você nasceu para fazer a diferença. Hoje a gente fala de celular, de internet. Quantas pessoas aí que não são digital influencer? O que você mais vê é isso. E aí a gente acaba pecando no sentido de que eu quero ser igual aquele digital influencer, mas a minha vida tá uma merda dentro de casa. Mas eu não consigo mudar a minha realidade. Eu fico invejando a vida das pessoas na internet e eu não consigo me dedicar para fazer o meu mínimo ali naquele momento. A partir do momento que você viver a sua vida olhando para o seu celular, a vida vai passar. Aquela pessoa que você está invejando, ela vai ser muito bem sucedida. E quando você olhar para a sua vida, você vai continuar não tendo nada. Quantas vezes a gente não vive experiências até mesmo com Deus através de outras pessoas? E quando eu preciso beber de uma espiritualidade, eu não tenho. Eu não consigo. Quando você vai na igreja, a pessoa fala, vamos fechar o olho para rezar? Nossa, mas hoje nem tem música, eu não consigo. Nossa, eu não consigo rezar direito, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. E quando você vai conseguir? Hoje está muito em alta, né, esses negócios, falam de novo de digital influencer. Quando que você vai ser um influenciador de Jesus? Quando que você vai pegar a potencialidade que existe da juventude na tua vida e você vai colocar isso no Evangelho? E você vai pegar e vai falar de Jesus para as pessoas na internet? Porque hoje é muito normal a gente querer ser igual a massa, né? Eu quero ser igual a todo mundo. Então, se todo mundo está fazendo a dancinha do TikTok, eu tenho que fazer. Se todo mundo está fazendo isso, eu tenho que fazer. Se todo mundo se veste assim, eu tenho que fazer. Ei, Deus te fez único. Se nós formos olhar para a vida de todos os apóstolos, Deus chamou a cada um de uma forma única e diferente. Da mesma forma que Deus chamou a vida dela, não é a mesma forma que Deus chamou a vida dela. É diferente. O chamado de Deus é diferente. Porque Deus reconhece o nosso coração e Ele sabe da nossa necessidade. Às vezes uma palavra que Deus fala para mim, Ele pode falar a mesma coisa para ela, mas Ele vai falar com outra linguagem. Porque aquilo que é para mim, só o meu ouvido escuta. E aquilo que é para ela, só o ouvido dela escuta. Porque Deus, Ele muda a forma de falar, porque Ele reconhece o nosso coração. Uma mãe que tem muitos filhos, ela não consegue. Ela pode até tentar, mas ela não consegue falar com todas as crianças da mesma forma.
Ela precisa ali entender a individualidade de cada criança. Eu já dei aula para crianças, então eu falo com propriedade isso. Tinha 30 alunos na minha sala. A mesma forma que eu falava para um, não mexe nisso, porque não pode correr na quadra que você vai cair. Tá bom. Não corre nisso, outro, pelo amor de Deus, não corre, que não sei o que. Quando você olha, a criança bateu a testa, ela vem com a testa rasgada, você fala, vou falar o que pra sua mãe? É a linguagem, da mesma forma que eu uso para falar com um, eu uso para falar com outro, mas eu tenho que mudar a forma de falar. Às vezes, se eu falar uma palavra muito dura para alguém, a pessoa já vai começar a chorar e falar, por que ela falou isso para mim, que não sei o que, se ela for melancólica. Se eu for falar com uma pessoa colérica, ela fala, tá bom, tá, vou embora, chega, tá bom, falou, já entendi, é isso mesmo? Então tá, vou partir para a próxima. E a pessoa vai. Então Deus, ele usa de uma linguagem diferente, muitas vezes para proclamar a mesma mensagem. Então talvez aquilo que eu esteja falando para você, cada um aqui vai entender de uma forma. Cada um vai entender ali um conceito de liberdade que Deus está te propondo neste dia, de uma forma totalmente diferente. Então, para que nós consigamos entender, uma grande chave para que nós consigamos sair das escravidões humanas é viver uma vida livre. É viver uma liberdade. E uma das primeiras características de uma pessoa livre é que ela é uma pessoa destemida. Ela não tem nada ali que ela deve para ninguém, entendeu? Uma pessoa que é livre, ela vai simplesmente fazer aquilo que Deus quer, independente do que as pessoas vão achar. Para mim não é importante se as pessoas vão se importar com aquilo que eu estou falando, com o tipo da mensagem que eu estou proclamando. Eu estou falando o que Deus me pediu. Então, uma pessoa livre em Deus é uma pessoa destemida. E entendam que essas características que eu estou falando são todas características que todos vocês que são jovens possuem. Talvez vocês ainda não exploraram essas características na dimensão que elas precisam ser exploradas e vividas. Mas, geralmente, o jovem, ele é muito mais destemido do que um adulto. Um jovem, ele vai e faz as coisas e corre, vai viver uma vida que você fala, meu Deus, para uma pessoa que é adulta, a gente estava comentando isso vindo para cá. Um jovem, ele vai lá e pula de paraquedas. Agora você vai falar para uma mãe de família, vamos pular de paraquedas? Ela vai falar, eu não sei. Como que eu vou pular daquele avião com uma mochilinha nas minhas costas para chegar no meio do caminho e saber se aquilo vai dar certo? O jovem, ele nem pensou. Ele só pulou daquele negócio lá. E ele vai. Então o jovem, ele é mais destemido. E esta característica destemida é uma característica de uma pessoa livre. Então entenda, para que você consiga ser livre de fato, você precisa ser uma pessoa destemida. Segunda característica de uma pessoa livre é que ela é uma pessoa corajosa. Ela não tem medo das coisas. Entendam que o destemido e o corajoso são duas coisas que andam ali juntas, né? Uma pessoa corajosa, ela é uma pessoa que pega e vai. Um dos maiores exemplos de coragem que eu já vi na Bíblia, assim, e pude rezar com isso recentemente, é Josué. Josué era um menino, todo mundo conhece, né? No cerco de Jericó, lá fala sobre Josué e tudo. Então Josué era um menino e ali quando Moisés morreu, o Senhor falou para ele, Josué, você vai lá e você vai entrar naquela terra prometida. E através da sua coragem, você vai derrubar as muralhas daquele lugar. E aí ele vem com aquele povo todo atrás dele. E aí ele fala para o povo, olha, o Senhor nos mandou ir para uma terra, eu não sei onde é, e não sei por quanto tempo nós vamos caminhar até lá, mas nós vamos.
E ele passa com aquele povo 40 anos no deserto ali. Então as pessoas, elas vão 40 anos murmurando, murmurando, reclamando, olhando para trás e ficando para trás e querendo voltar para onde estavam. E Josué, ele vai e permanece. E aí quando ele chega lá no lugar, tem tipo assim, imagina que a menor pessoa que tem aqui, o menor menino que tem aqui, tá lá, e ele é Josué. Quando chega lá, tem tipo assim, uma galera toda, uma tropa toda lá. E ele fala pro Senhor: e aí, Senhor? Eu cheguei aqui e tem esse monte de gente, como que eu vou entrar nessa terra? Eu desse tamanho, com esse povo que não para de reclamar atrás de mim. O Senhor fala para ele: Josué, não interessa. Eu te dei a coragem, vai lá e entra. Porque eu falei para você que eu tiraria pessoas da terra para te encontrar, para que você pudesse entrar lá. Então vai. E Josué, mesmo na juventude dele, na incapacidade que ele tinha, na falta de força que ele tinha, falta de força ali física, ele tomou posse daquela palavra e ele entrou naquela terra. E foi quando as muralhas daquele lugar foram derrubadas para que ele pudesse entrar. Então, quando você vai conseguir de fato quebrar as muralhas que existem sobre a sua vida, para que você consiga ser livre, entendam que a escravidão, ela coloca uma barreira, ela coloca um muro na sua vida. Só que para que você consiga ser livre de verdade, você precisa romper com isso. Você precisa romper com essa barreira, com esse muro, com essa porta, para que você consiga entrar. Só que se você não for uma pessoa corajosa, você não vai conseguir sair da sua escravidão. Se você não for uma pessoa corajosa, você não vai conseguir sair das drogas. Você não vai conseguir sair do pecado. Porque sempre você vai ficar com o seu olhar olhando lá atrás. Nossa, mas o que eu perdi? Nossa, mas isso? Nossa, mas aquilo? Coitadinho de mim. As pessoas não têm dó de você, não. Até quando você vai ficar toda hora, ai, coitadinho de mim, coitadinho de mim. As pessoas não têm dó, o mundo não tem dó de você. Olha quantas pessoas aí no mundo que estão sendo ultrapassadas por tantas coisas, por tantas realidades que têm acontecido. E você vai ficar parado até quando? Toma posse da coragem que o Senhor colocou na sua vida e vai. Quer mudar de vida? Então tenha coragem, seja uma pessoa, um homem, uma mulher, um jovem destemido e vai fazer a vontade do Senhor. Vai ser pelo menos uma pessoa melhor. Independente, ai, Vanessa, mas eu não quero ser uma pessoa que vai todo dia para a igreja, eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo, tudo bem. Mas o Senhor te fez filho, então aprenda pelo menos a não ser escravo e a viver como filho. Se você hoje sair daqui decidido a ser filho de Deus e a viver aquilo que a própria filiação divina te proporciona, já está ótimo. Todo o trabalho que a equipe aqui organizou já está perfeito. Todo o trabalho que eles tiveram para montar essa estrutura, para chamar as pessoas, para pensar nisso aqui, foi para que você tivesse uma experiência de filho de Deus. Para que você conseguisse sentir pelo menos uma vez o que é a liberdade de ser um filho de Deus. Entendam que, e aí eu já falo a terceira característica de uma pessoa livre, é uma pessoa alegre. E a alegria, ela é própria da juventude. Os jovens são muito mais alegres do que os adultos. Se tudo corre bem, né? Então, geralmente, o jovem, ele é muito mais alegre, ele é muito mais acolhedor, ele sempre tá lá, ele quer fazer, ele abraça as pessoas. Ah, é louvor, então vou louvar. Ah, vamos rezar, então vamos rezar, então vamos fazer tudo. O jovem, ele quer fazer as coisas. E ele é mais entusiasmado com tudo isso. Entendeu que a primeira coisa que o demônio vai tentar roubar de você, para que você seja escravo, é a sua alegria. Quantos jovens hoje estão depressivos? Ai, mas eu tenho depressão e eu não sei como eu saio dessa depressão. Eu tenho tantas dificuldades na minha vida que eu não consigo vencer. Você já pediu para o Senhor te revelar?
Qual é o motivo da sua depressão? Talvez sejam coisas, sim, psíquicas. E isso pode ser tratado de muitas formas, mas muitas vezes os maiores casos de depressão são de pessoas que muitas vezes não querem fazer aquilo que de fato precisa ser feito. Ou que eu deixo com que o demônio vá corrompendo o meu coração dia após dia. A primeira coisa que o demônio vai roubar de você é a alegria. Porque ele sabe que a sua alegria é uma alegria acolhedora. A sua alegria é uma alegria que vem de Deus. Porque Deus é alegre. Então entenda que quando você estiver triste, você precisa aumentar a sua forma de louvar. Você precisa louvar ainda mais. Você precisa desejar fazer ainda mais coisas para que o seu coração possa ser alegre novamente. Eu senti uma tristeza. Eu tô com depressão, então. Então, eu vou ficar aqui depressiva, eu vou ficar nisso. Não. Peça ajuda. Conversa com quem pode te ajudar. Apresenta a sua vida e fala: ei, eu estou passando por isso. Eu estou sentindo esse tipo de dor. E eu estou querendo de volta a alegria do Senhor sobre a minha vida. Peça para aqueles que podem te ajudar. Porque você não pode perder esta característica que é própria de quem é jovem, que é a alegria. Então entenda que o demônio ele é muito astuto. O demônio, enquanto o louvor de Deus ele sobe aos céus, a murmuração ela desce aos infernos. Então, da mesma forma com que toda vez que você está alegre, é como se o louvor de Deus chegasse até os céus. Quando você está triste, é como se você estivesse engrandecendo aos infernos. Então é a primeira coisa que o demônio vai tentar roubar de você, é a sua alegria. Pode ver que quando uma pessoa ela está triste, o primeiro sentimento que vem nela é um sentimento de desistência. Mas eu quero desistir. Eu tô triste, hoje eu não vou na missa, hoje eu não vou no grupo, hoje eu não quero rezar. Eu não quero fazer mais nada. Porque nada faz sentido. Tristeza é indiferença. Através da tristeza que o demônio colocará sobre a sua vida, ele vai fazer com que o seu coração seja indiferente às coisas de Deus. E quanto mais você for indiferente, menos desejoso você estará. Quanto mais você for indiferente, menos corajoso você será. Quanto mais você for indiferente, menos destemido você terá. E você vai perder as características de uma pessoa livre e você vai se tornar um escravo. Um escravo do pecado, onde você só é feliz quando você atende os seus próprios desejos e os seus próprios prazeres. E quando você foge disso, você de fato consegue olhar para a graça de Deus e se colocar numa condição ali de recomeço. Senhor, eu preciso recomeçar. Todos vocês, com certeza, já escutaram sobre a parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece ou não? Não? Então eu vou ler. Presta atenção, me falou que não. Se estiver conversando, eu vou puxar a orelha, hein? Diz assim: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá a minha parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou a sua herança numa vida devassa. Entende que uma vida devassa é uma vida de pecado. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar privações.
Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que mandou para cuidar de seus campos e cuidar também dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados. Partindo então e foi ao encontro de seu pai. Ele ainda estava longe, quando seu pai viu e encheu-se de compaixão. Correu e lançou-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: ide depressa, trazei a melhor túnica. Revestiu com ela, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho cevado e matai-o, comamos e festejemos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Essa é a parábola do filho pródigo. Um filho que pegou tudo que tinha, se rebelou um dia ali contra o pai, pegou tudo que ele tinha, falou: pai, eu quero a minha parte da herança, me dá o meu dinheiro, me dá as minhas coisas e eu vou embora. Foi embora para viver uma vida promíscua, uma vida de pecado, uma vida em que ele de fato queria se sentir livre. Só que nós vemos na passagem que o sentimento de liberdade dele foi passando aos poucos ali, né? Ele começou: nossa, sair da casa do meu pai, sou super livre. Daqui a pouco, deu uns dias, ele falou: caramba, os empregados do meu pai estão vivendo uma vida muito melhor do que eu, e eu estou aqui vivendo essa vida de pecado, comendo lavagem dos porcos. Às vezes pode parecer engraçado, tem umas pessoas que deram risada. Às vezes pode parecer muito engraçado, mas na verdade, às vezes nós podemos estar dentro dessas condições. Talvez nós sejamos esse filho pródigo que saiu da casa do pai e está vivendo uma vida de pecado. E está vivendo uma vida longe de Deus. E aí agora está batendo na nossa consciência e falando: caramba, eu tenho um lugar para voltar. O lugar de liberdade do filho pródigo e o lugar de liberdade de cada um de nós é nos braços do pai. Você só conseguirá romper as escravidões, romper os vícios que existem na tua vida quando você se colocar nos braços do Pai, nos braços de Deus, que é este Pai tão amoroso que nos acolhe, independente do que nós fizemos. Ele não estava preocupado com quanto dinheiro aquele filho gastou. Ele não estava preocupado com o que ele tinha feito, com quem ele tinha ficado, o que ele tinha falado, o que ele tinha bebido. Para ele não importava. Ele viu de longe o filho vindo. E ele correu ao encontro dele, abraçou e falou: filho, que bom que você está de volta. Aqui é o seu lugar. Que bom que você está aqui, porque eu te acolho. Este é o lugar de recomeço. Os braços do Pai é a casa mais livre que já existiu. É o lugar onde dissipam-se as escravidões e começa a reinar a liberdade. Você só será livre quando você se colocar nos braços de Deus. Você só conseguirá sair da realidade de pecado que a sua vida está imersa hoje quando você se colocar nos braços de Deus e falar e reconhecer: aqui é o meu lugar de liberdade. Fala o seu nome bem alto aí. Nossa, gente, ninguém tem nome? Meu Deus do céu, vai, 1, 2, 3, fala o seu nome bem alto. Mais alto. Esse é o nome do filho pródigo. Filho pródigo é você
o filho pródigo sou eu. Homens e mulheres que hoje precisam voltar para os braços do Pai para que consigam ser livres de verdade. Esse é o nosso lugar de liberdade. Não existe outro lugar que você será totalmente livre que não seja os braços de um Pai. E aqui eu não estou falando para que você lembre do seu pai. Estou falando para que você lembre de Deus. Em Deus é onde se constrói. No coração de Deus é onde se constrói a verdadeira casa dos livres. É onde eu verdadeiramente serei livre na minha totalidade. É onde eu vou conseguir ser quem eu sou. Provavelmente você já abraçou uma pessoa que você conseguiu sentir o coração dela batendo. Já aconteceu isso com vocês? Você abraçou a pessoa e você falou, nossa, como seu coração está acelerado. Ou você encostou nela e você conseguiu ouvir o coração dela batendo. Quando nós nos colocamos nos braços de Deus, é como se aquele coração batesse, trazendo novamente a vida para nós. Então toda a vida que o pecado roubou de você, o Senhor está te devolvendo em liberdade. O Senhor está falando, ei, aqui é o seu lugar de liberdade. Uma vez eu assisti um musical que eu nunca me esqueci. E que tinha uma música que falava que toda morte vencida, ela gera vida. E hoje eu queria que você rezasse com essa frase. Toda morte vencida gera vida. Toda morte que o pecado causou na tua vida, como o Senhor, isto vai gerar vida no teu coração. Independente se hoje você se encontra com uma pessoa morta, com uma pessoa triste, com uma pessoa sem valor, o Senhor está olhando para você e falando, toda morte vencida gera vida, porque isso aconteceu com Cristo. Ele venceu a morte. Então não há nada que nós que sejamos filhos deste Deus, que nós não consigamos vencer. Fica de pé. Descruza os seus braços, balança o seu braço aí nesse momento. Dá um passo para o lado, fica livre. Dá um passinho para o lado, pode vir um pouquinho para o corredor. Tenta abrir os seus braços sem você encostar em alguém. Abre mesmo, abre com vontade. Vocês estão abrindo o braço assim.